estão com essa, não nasce sabendo participar. Isso tem que realmente ser exercitado e tem que ser aprendido mesmo, né? É um processo educativo de como participar. Entrei no conselho, se eu não me engano, em 2002, né, representando a Associação de Amigos do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Posteriormente, eu continuei integrando o conselho, representando a Secretaria de Meio Ambiente. Cheguei ao Conselho do Parque dos Três Picos por indicação da instituição que eu pertenço, que é a Televiva. Quando o conselho foi formado pela primeira vez, a gente não teve nem muito conhecimento desse conselho, a gente não sabia como que esse conselho ia funcionar, e nós agora queremos participar desse conselho para que a gente possa estar reivindicando o direito dos produtores. A criação do Conselho do Parque da Serra dos Órgãos foi oficializado por portaria em 2002, atendendo ao decreto que regulamentava a lei do SNU, que estabelecia essa obrigação, essa determinação de que as unidades tivessem conselhos. Mas foi criado as instituições foram indicadas pela administração do parque, instituições que atuavam aqui ou que eram parceiras. Na verdade, o conselho nem chegou a ser reunido. Então foi criada a portaria, mas era um conselho virtual. O conselho ele foi criado através de uma portaria, onde alguns setores faziam parte do conselho. Com isso, ele ficou um pouco abrangente, ou seja, pouco representativo. O processo de criação do Conselho Gestor do Parque Estadual dos Três Picos começou com um processo em 2004, quando em 2006 saiu a portaria do IEF, né, criando o Conselho aqui do Parque Estadual dos Três Picos. Dificultou um pouco, porque algumas pessoas que são importantes para a gente ficaram de fora nesse processo. Eu já cheguei aqui em Macaé há 4 anos atrás, já existia esse movimento da criação do Conselho do Parque. Quando eu assumi a chefia do parque, eu dei prosseguimentos, mas toda a vida as ONGs foram muito participativas, as pessoas que trabalham mais próximos da gente, como o NUPEM, as prefeituras, sempre foram muito participativas. Então, todo o processo de criação do Conselho vem de uma ideologia participativa. A gestão participativa ela tem algumas premissas para se poder afirmar enquanto tal, né? A primeira é você construir realmente um espaço de interlocução, de diálogo entre atores sociais, né, que fazem parte, né, ou que se situam num determinado território ou envolvido, no caso, com a gestão de uma unidade de conservação, né? Mas não é só, né, para ser participativo, não é só a possibilidade de você estar fazendo parte de algo, no meu modo de entender, para ser efetivamente participativo, tem a ver com a condição da igualdade da participação e a possibilidade de tomada de decisão. Esse último aspecto que nem sempre é considerado, né, nos processos ditos participativos. Uma coisa é a gestão participativa, outra coisa é a construção de governança democrática, né? O Conselho de Governança ele implica exatamente numa horizontalização do poder, em que, na verdade, as diferentes partes
do jogo, dessa arena de poder que representa, por exemplo, um conselho de gestão de áreas protegidas, de que forma essas diferentes partes elas se articulam numa distribuição de poder mais horizontal e menos fortalecido pelas forças dominantes. O que eu entendo que é gestão participativa é quando você tem um público qualificado, não necessariamente com doutorado, não é isso, mas qualificado na sua vivência, né? No caso da nossa situação, unidade de conservação. É um público qualificado que vivencia aquele espaço, que tem propostas de políticas públicas e que vem a somar ou até a entrar em conflito com as propostas já estabelecidas pelo órgão público. Mas é um público que colabora na gestão, colabora na tomada de decisão, no sentido de poder mostrar a realidade daquele lugar. Eu preciso saber para dar um bom conselho? Acho que a experiência é fundamental. Primeiramente tem que saber se eu estou preparado para tal, né? Ter certeza naquilo que vai falar, né? Que vai aconselhar as pessoas, né? Para que ele aceite o conselho. Saber o que está oferecendo para a pessoa que seja uma coisa que vá dar para as pessoas uma utilidade prática. Quando o parque foi formado, existia um mito muito grande que as pessoas não sabiam o que o parque ia fazer ou o que ele ia cobrar dos produtores. Bom, e até hoje a gente não sabe muito bem como que é essa relação. A gente sabe que a gente está debaixo de algumas regras, né? Então, por isso, a gente querer cada vez mais estar ligado com o parque, dialogar. É um momento que a sociedade, que os poderes públicos envolvidos, as prefeituras, né, e outros órgãos que participam têm de chegar até a administração do parque e colocar a sua opinião, né? É uma coisa que não passa vir de cima para baixo, né? A gente herdou conselhos formados, na nossa opinião mal formados, né? Muito feito à base dessa escolha individual de entidades que viriam a beneficiar o órgão e não iriam ser opositoras, né? Então a gente tem um programa hoje de reestruturação, onde a gente procura trazer a diferença, o conflito para dentro do conselho. Então, com a criação do conselho, passou-se a criar esse fórum, né, democrático de discussão e participativo. As prefeituras, as sociedades, os pescadores, os produtores, quer dizer, todos podem participar dos debates. É um espaço, né, é um momento também das pessoas poderem se expressar oficialmente, porque a reunião tem uma ata, né, então isso fica tudo registrado para a posteridade.